Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo colorado, seja muito bem-vindo a este canal. O tão contestado Moisés, pois é, meu amigo, quem diria que este jogador aí daria resposta em 2022? Cara, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Pedi várias vezes a saída do Moisés. Já disse que levaria ele até o aeroporto Salgado Filho para ter certeza de que ele não iria voltar mais, para ver com os meus olhos realmente a saída do Moisés do Internacional. Mas tenho que dar a mão à palmatória. O cara está bem, e o René terá que disputar a posição com o Moisés, quando ele estiver bem aí fisicamente. Porque o cara, assim, em time que está ganhando, não se mexe. E hoje seria injusto. Olha, eu não imaginaria que eu estaria falando isso. Hoje seria injusto tirar o Moisés do time, por incrível que pareça. E o futebol não é uma ciência exata, né? Algumas coisas, elas têm um senso comum, né? Como o Caio Vidal, como o futebol do Rodrigo Dourado, que já havia cansado no Internacional, o Patrick, o estado anímico, né? O Edenilson não é um cara de explosão, é um cara de qualidade, que também eu contesto muito aqui, mas tem muita qualidade. E o Moisés, eu via que ele era um jogador comum e ele, com vontade e empenhado, ele seria titular, mas com vontade e empenho. Com vontade e empenho. O Moisés não é craque, o Moisés é muito limitado, mas no futebol brasileiro, me diz aí um time no Brasil que tem laterais acima da média. A não ser o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Esses três times têm bons laterais, mas não são acima da média. Esses jogadores estão na Europa. Aqui no Brasil, se o lateral for mais ou menos e esforçado e bom na marcação, tá valendo. E o Moisés está se esforçando, o Moisés está se apresentando para o jogo. Eu vi os bastidores do jogo Inter e Colo-Colo, aquele jogo fantástico, que vai ficar para a história do Internacional. A torcida marcou presença e marcou e fez história, cara, né? Ali no vestiário o Moisés como um líder, como um dos líderes, incentivando os companheiros. Então, ele sabe que agora tem concorrente para ele. Agora tem o René. E se fosse um tempo atrás, quando o grupo estava todo acomodado, o Patrick, ele podia ir mal, que não tinha reserva para ele. O próprio Moisés podia, ele ia mal, não tinha reserva para ele, estava numa boa. Bem ou mal, os caras eram titulares, o próprio Edenilson, o próprio Tyson, né? Esses caras, eles jogando mal, eles sabiam que eles estavam em uma zona de conforto. Talvez o Moisés saiu da zona de conforto e tem que fazer força sim para jogar futebol. E fazendo força para jogar futebol, com o seu futebol limitado, ele pode sim ser titular do Internacional. Ele pode, porque no Brasil, como já falei, não existem laterais acima da média. O René é um bom lateral, ele também não é muito melhor do que o Moisés. Ele é melhor do que o Moisés na marcação. O René cumpre uma função na marcação que o Moisés muitas vezes era desleixado com isso. Perdia em jogo de corpo. O Moisés tem um porte físico muito bom e perdia jogo de corpo contra atacantes franzinos. Tem coisas que no futebol existem coisas que não são definitivas, né? Algumas coisas, como eu já falei, nós aqui entramos em senso comum, como o Caio Vidal, né, jogador para o Inter, e o próprio Heitor, ele é um lateral muito limitado, e ele não fez uma má partida contra o América, mas ele vai ter que fazer muita força, ele vai ter que se dedicar ao máximo na marcação, ele vai ter que transpirar ao máximo a cada jogo,
porque o futebol dele é muito limitado e ele tem que entender isso, assim como o Moisés está entendendo. Quando o cara é limitado, não tem técnica, ele tem que se sobressair de alguma forma. Vários jogadores, quando comecei a acompanhar futebol, vi vários jogadores, cara, que não tinham uma técnica excelente, mas se sobressaíam por causa da vontade, da raça. Claro que só vontade e raça não ganham o jogo, mas um jogador com uma qualidade média, assim como é do Moisés, cara, vai jogar em vários clubes do futebol brasileiro, colocando vontade. Mas o que eu acho que está acontecendo no Inter é uma coisa muito boa, é que agora tem concorrente. Os jogadores que se sentirem na zona de conforto, quando olharem para o banco, o próprio Wanderson, que é uma das referências técnicas do Inter, né? Ele sabe que ele tem que ir bem, porque o Pedro Henrique, o Wanderson tecnicamente, ele é melhor do que o Pedro Henrique, mas ele sabe que o Pedro Henrique vai entrar e vai dar o máximo. O Tyson sabe que o Alan Patrick agora é a bola da vez. Então o Tyson também não vai querer perder tanto lugar assim. Eu sei que a idade está chegando para o Tyson, mas é um jogador muito importante para o grupo. É um jogador que em finais, né? Em finais ele é um cara acostumado, experiente, com jogos grandes, e o Inter precisa de jogadores assim. Né? Temos o Depena. Então hoje tem concorrência no Internacional, mas nós temos concorrência, cara. E olha, eu tenho que dar a mão à palmatória, falando do Moisés, porque eu não digo que eu peguei no pé do jogador o que os torcedores pegaram no pé do Moisés, né? Mas agora é um momento assim de respirar um pouco e dar um passo para trás. E bom, peraí, o Moisés concentrado, com vontade, na humildade, ele serve para o Internacional. Esse Moisés serve para o Internacional. Aquele Moisés daquela galerinha lá, do Patrick, do próprio Edenilson, do Rodrigo Dourado, aquele Moisés que estava na zona de conforto, bom, esse aí ele tem que esquecer. Ele tem que deixar lá no passado, porque agora tem concorrente. E cara, se o Moisés continuar mantendo essa regularidade, olha, não sei, cara, vai ser meio difícil pro René voltar a ser titular. É que o René tem muita raça, então o Moisés eu acho que de repente esteja pensando nisso. Bom, se eu der mole, eu não volto mais pro time principal. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ser humilde, né? Eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. O futebol ele não é uma ciência exata. E algumas coisas, sim, tem coisas que elas não... A gente entra num senso comum e sabe que tem jogadores que não servem para o Internacional, assim como eu pensei que o Moisés não servia para o Internacional. Mas ele está fazendo bons jogos e eu acho que o Moisés está se recuperando e eu torço por isso. Eu torço por isso. O próximo jogo o Moisés não será vaiado no telão, pelo contrário, terá aplausos para o Moisés, merecidamente, merecidamente. E talvez seja o início de um novo Moisés aí no Internacional. E quem sai ganhando com isso, o próprio Moisés e o próprio Inter. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like. Eu peço que você deixe o seu like, não custa nada. Você deixando o seu like, você me ajuda muito. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo, sobre o que você acha. O Moisés está se recuperando ou realmente é fogo de palha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. E um forte abraço.